A joelhada aplicada pela Alexa Grasso na Valentina Shevchenko foi legal ou foi ilegal? Vamos esclarecer de uma vez por todas agora. No evento do UFC Noche UFC que rolou no último final de semana, tivemos uma luta valendo o cinturão da categoria peso mosca feminino, luta bastante bolada, cheia de polêmicas, e uma das polêmicas a gente vai esclarecer pra vocês nesse vídeo. No quarto round, a Alexa Grasso aplicou joelhadas na cabeça da Valentina Shevchenko e muita gente tá alegando. A Valentina Shevchenko tava com a mão no chão, isso é ilegal, 3 apoios, 2 apoios, 4 apoios, 50 apoios. A gente vai esclarecer para vocês das regras agora, porque tiveram muitas mudanças e é preciso para vocês entenderem como isso acontece, entender um pouco do histórico das regras. Então fica tranquilo que até o final do vídeo você não vai ter dúvida do que aconteceu. E para isso vocês precisam entender um pouco da história do MMA com relação às regras que são aplicadas, né? Querendo ou não, dentro dos Estados Unidos, vocês sabem que a gente tem comissões atléticas. Inclusive, a luta da Alexa Grasso e da Valentina Shevchenko aconteceu em Nevada, em Las Vegas. Então foi a Comissão Atlética de Nevada que fez todo o aparato de regularização do evento que aconteceria ali. Dentro dos Estados Unidos, cada estado tem total autonomia para adotar, da forma com que bem entender, as regras que vão ser adotadas ali para sancionar que um evento ocorra naquele local. Então, a gente tem uma situação que, em 50 estados, vamos colocar assim, pode ter 50 regras de MMA diferentes. Mas não era assim que funcionava antigamente, né? Os primeiros conjuntos de regras de MMA foram adotadas ali pela Association of Boxing Commissions, isso mesmo, a associação de boxe, onde faziam reuniões anuais com a participação das comissões atléticas de todos os Estados Unidos, ou pelo menos a maior parte delas que estava interessado que acontecesse eventos de MMA dentro do seu estado, e ali eles discutiam de como iriam ficar as regras, mudanças, implementações, melhorias das regras de MMA. E até então, no passado, a gente tinha as regras unificadas de MMA. E por que isso era excelente? Porque bastava você ler um conjunto de regras e sabia que isso seria aplicado por todos os Estados Unidos. E desde 2013 a gente teve mudanças bem significativas dessas regras, né? Em 2013, por exemplo, a gente teve uma mudança dos critérios de pontuação. Isso foi extremamente relevante porque no passado existia uma tendência de você não pontuar com o mesmo peso o lutador que usava grappling, né? Com o mesmo peso que o cara usava trocação. E a gente teve mudanças bem significativas ali. A grande questão foi que a partir de 2017 a gente começou a ter mudanças de pequenas coisas e grandes coisas que impactaram muito porque várias comissões atléticas passaram a não aceitar essas mudanças. E não é que não aceitavam todas as mudanças. Eles falavam, olha, essa regra de lutador no chão, eu não concordo, mas as outras mudanças eu concordo. E aí a gente teve um problema sério, porque as regras que eram unificadas ficaram totalmente desunificadas. Existe, inclusive, uma vontade, né, uma intenção da gente ter, a partir de 2023, uma volta de conversa junto com as comissões atléticas para ver se a gente consegue voltar a ter regras unificadas. O que tem hoje é que, se você quiser entender a regra de MMA que está sendo aplicada naquele local onde a luta está acontecendo, ou você vai ter que ver se aquela comissão atlética ratifica todos os termos das regras unificadas de MMA, ou você vai ter que entrar e verificar se ela aceita um, não aceita outro, e ver se ela tem o seu próprio conjunto de regras. Pois é muito complicado para o atleta que pode ter aí, fora as comissões atléticas que atuam dentro dos Estados Unidos, que cada uma tem a sua liberdade para dizer, ó, aqui no meu estado as regras são essas. Você ainda tem fora dos Estados Unidos, né? Só que fora dos Estados Unidos, em geral, as pessoas adotam o que a Association of Boxing Commission coloca. Então fica mais fácil, pelo menos fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, as regras passam a ser uma só. Tá? O que tem? A gente teve uma evolução na regra, e falando especificamente do lutador no solo, eu vou contar rapidamente essa história. Inicialmente, essas regras foram herdadas meio que ali do boxe, né? Então no boxe a gente tem, por exemplo, a regra para o knockdown no boxe. Se o lutador de boxe encostar qualquer parte do corpo que não seja só dos pés no solo, é um knockdown, porque o boxe é um esporte exclusivamente em pé. Então o pessoal pensou isso aí e falou assim, isso aqui é um ótimo jeito para você definir o que é um lutador no chão. Se o lutador encostar qualquer coisa no chão que não seja o solo dos pés, ele é um lutador no chão. Então muito lutador começou a usar a pontinha do dedo encostada no chão para evitar de tomar uma joelhada na cara. Então aí o pessoal falou assim, peraí, os caras estão utilizando isso aqui e está perdendo a dinâmica do esporte. Isso não está legal. Vamos mudar a regra. E aí a primeira proposição que fizeram para mudar essa regra foi justamente o que iniciou esse processo de desunificação, né? Porque a regra foi o seguinte, ó, então vamos considerar que para o cara estar no chão, ele tem que colocar as duas palmas da mão do chão,
ou os 2 punhos cerrados no chão, e aí sim ele é considerado um lutador no chão. Tá? Então, algumas comissões atléticas falaram, beleza, acho que isso vai esclarecer bastante as coisas, e outras já acharam que não era bem assim. Porque elas ficaram preocupadas, pô, se o lutador colocar as 2 mãos no chão e ficar com a mão espalmada no chão, e se o adversário dele cometer a falta, ele fica sem defesa nenhuma para a cabeça, isso é muito perigoso. Então, algumas comissões atléticas falaram assim, não vamos aceitar isso não. E aí começou a divergência e isso vem avançando, né? O que está escrito nas regras de agora já é uma versão diferente dessa, tá? Eu vou ler para não errar. Vamos lá. Para estar no chão, a palma de uma mão deve estar voltada para baixo, ou qualquer outra parte do corpo deve ter contato com o chão da área de combate. Um único joelho, braço, não dedos, faz com que o lutador fique no chão sem ter que ter nenhuma outra parte do corpo em contato com o piso da área de combate. Nesse momento, não serão permitidos chutes ou joelhadas na cabeça. Então a interpretação agora é o seguinte, o cara não precisa ter as 2 mãos, se ele tiver uma mão espalmada no chão, está sendo considerado lutador. Vocês já devem ter visto que quando alguém está tentando fazer a queda, forçar uma queda, às vezes o lutador está com as pernas levantadas, né? Porque estão tentando fazer um double leg para derrubar ele ali, ele fica só com uma mão no solo. Ele não está com 3 apoios. E nem por isso o adversário pode dar uma joelhada na cara dele, porque ele é considerado lutador no chão. Então não precisa ter 3 apoios, não precisa ter 4 apoios, precisa estar encostando no chão alguma coisa que não seja só dos pés, e no caso das mãos, tem que ser a mão inteira chapada no chão. Essa é a regra que vale hoje. Aí você fala, então beleza, André, tá esclarecido, como é que funciona? Não está esclarecido ainda, por quê? As comissões atléticas fazem a sua interpretação da regra. Embora a Comissão Atlética de Nevada não tenha adotado essa regra nova, ela fez uma nova leitura da regra original. O que foi que ela falou? Que o atleta não só tem que estar tocando no solo, como ele tem que estar apoiando uma parte do peso. Ou seja, ele está dizendo que se o atleta estiver encostando só um dedo, que isso não é significante. Mas se ele estiver encostando um dedo e o peso do corpo estiver nesse dedo, aí sim ele é um lutador no solo, o que torna a interpretação muito difícil. Vou ler para não errar. O oponente será considerado um adversário no chão se pelo menos uma das mãos do oponente estiver apoiando o peso no chão, incluindo, mas não se limitando a palma, dedos ou punho, ou se um ou mais membros do corpo do oponente ou partes dele, exceto a mão ou a sola do pé, estejam tocando o solo. Então a luta que a gente está falando nesse caso, que é a luta da Valentina contra a Grasso, ela não estava nem na regra antiga, nem na regra nova, ela estava no meio do caminho, numa interpretação da Comissão Atlética de Nevada. Ou seja, o que ela fala basicamente? Que se estiver tocando só o dedo no solo, mas com o peso do seu corpo nesses dedos, tá valendo. Aí a gente vai agora para a avaliação do caso real. O que aconteceu da Grasso contra Shevchenko? E aí, gente, tudo que a gente está falando aqui vocês está aqui na descrição para vocês poderem consultar, tá? Tanto, inclusive, as regras de Nevada, não é regras de... É um documento que não fala só de regras de MMA, é Nevada Rules of Unarmed Combat, ou seja, é regras de Nevada de combate desarmado, ou seja, tem MMA, tem boxe, tem uma série de outros esportes ali que estão englobados dentro dessas regras. Então, o grande problema que a gente tem, na minha opinião, dessa interpretação de Nevada, que, repito, tentou usar para gerar essa segurança que ela interpretava que a primeira regra inicial, quando teve a mudança, não gerava, é de que você ainda pode usar o seu dedo, mas ela coloca uma palavra que é muito perigoso, que é apoiando peso. Peso no chão. Isso é muito de margem de interpretação, porque como você interpreta no momento do calor do combate... Muito dinâmico, né? O juiz está ali, como é que você garante que ele está ou não apoiando o peso? E, obviamente, a gente vai ter que olhar a forma que aconteceu o momento da joelhada. E aí que a gente tem que essas 6 joelhadas que a Alexa Grasso aplicou, é difícil você interpretar que a Valentina, durante todos os momentos que ela tomou joelhada, na minha opinião, ela estava apoiando o peso todo ali no chão. Por quê? Na primeira vez, quando a Alexa Grasso vai tentar a queda, realmente ela... A Valentina vai tentar a queda. A Valentina vai tentar a queda, realmente ela vai muito baixo. E ali... A Alexa Grasso segura ela para evitar que ela tente a queda e elas já estão numa posição muito baixa. Faz sentido a Valentina, quando ela está muito baixa ali, como ela viu que teve uma defesa de queda, colocar a mão para tentar voltar e tentar subir ou até mesmo se equilibrar, porque as duas estão fazendo força contrária ali para tentar uma queda e a outra para evitar que a queda aconteça. Mas, a partir da segunda joelhada, você vê que o quadril da Valentina já está bem em pé. E não parece ali que ela está com tanto desequilíbrio assim, ao ponto de precisar colocar a mão
no solo. Tanto é que na hora que você enxerga ali, ela não está colocando sempre a mão inteira, o que você poderia interpretar que ela realmente está precisando colocar ali para colocar o peso do corpo ou se equilibrar. Ela vai colocando e tirando a mão, vai colocando 2 dedos, vai colocando 3 dedos e tomando essas joelhadas até chegar na área da grade. E aí, o que eu acho que soma ao fato de ela não estar usando o peso do corpo naquele momento? A justificativa que ela dá após luta é de que ela conhece as regras locais e que as regras permitiriam que ela usando 1, 2 ou 3 dedos, evitaria que ela tomasse as joelhadas. Essa fala dela me deixou um pouco preocupado, porque ela poderia até falar, se ela conhecesse de fato a regra local, poderia falar, não, eu estava usando ali, eu estava com o peso do meu corpo no chão, logo eu estava como lutador no chão. O fato dela usar que, não, 1 ou 2 ou 3 dedos seria suficiente, me parece que a Valentina estava interpretando ali, olha, eu estou numa posição de perigo, eu vou colocar os meus dedos aqui, o que eu conseguir no chão, para evitar que ela me dê a joelhada, porque se eu colocar, ela não vai poder me dar uma joelhada e eu vou ficar em segurança. E eu não estou tentando interpretar aqui, gente, que eu acho que ia entrar numa parte muito subjetiva, de que a Valentina estava querendo desclassificar a Grasso. Eu não acho que muitas vezes o atleta vai nesse sentido. Vai se proteger, né? Mas sim no sentido, cara, eu estou numa posição que eu posso tomar uma joelhada na cabeça. Então eu vou usar a regra a meu favor, porque colocando os dedos ali, ela não vai poder dar essa joelhada. Mas ela continuou dando. E o final, o creme de la creme, para você talvez interpretar dessa forma, é que, cara, foram 6 joelhadas. Era muito melhor, se ela quisesse se defender, tentar usar a mão para evitar que a joelhada chegasse, do que ficar tentando colocar os dedos ali para ver que se o Herbidinho ia olhar, ia falar, tá aí legal esse movimento ou não. Pois é, a gente tem, na verdade, a Valentina não está fazendo besteira e ela conhece a regra. O problema é que ela está desatualizada. A interpretação que a gente falou para vocês aí é uma interpretação que foi adotada a partir de setembro de 2022. Então você está vendo como é que isso torna a vida do lutador bastante confusa? Porque, eu li, da última vez que eu lutei em Nevada, eu li as regras. Não teve nenhuma mudança, tá valendo. Não, teve mudança. Teve mudança porque eles tiveram uma reunião e mudaram a interpretação daquilo que estava escrito. E aí, é muito complicado. Vou te falar, não foi fácil pra gente encontrar esses documentos que a gente colocou aqui embaixo pra vocês. Deu um trabalho e você vê, tem informações contraditórias. Para você chegar na informação correta é bastante complicado. Então é o seguinte, é difícil para a imprensa, é difícil para o atleta, e enquanto a gente tiver com as regras desunificadas, ou seja, cada lugar fazendo uma coisa, a gente vai continuar tendo isso. A gente teve uma outra regra, por exemplo, que era do VAR, né? Que foi uma mudança na mesma época e aí Nevada adotou, tanto é que foi usado aí na luta do miojo. O árbitro foi lá fora, olhou o vídeo, voltou e fez uma interpretação e mudou o resultado da luta. Então, não só você tem que saber a regra, como tem que saber essas minúcias. Isso é muito complicado para os dois atletas, né? Tanto para a Grasso, que colocou aquelas joelhadas. Eu não sei se a Grasso estava sabendo que estava... Não, tá valendo, ela só tá com o dedo no chão, não tá com peso, então eu posso dar joelhada. Eu acho que a Grasso ela foi fazendo no calor do combate e um abraço podia ter se dado mal. Então, a interpretação da regra traz uma insegurança para o esporte como um todo. E aí que a gente tem que... O Herbidinho tá certo ou tá errado no final das contas, né? E, gente, dá para você interpretar das duas formas. A interpretação que eu dei aqui para vocês é que o Herbidinho estava certo. Eu também acho, tá? Porque, o André concorda comigo, me pareceu, da forma com que a Valentina estava, ela não estava colocando o peso do seu corpo no chão ali, né? E isso a regra deixa muito claro. Então, se pelo menos uma das mãos do oponente estiver apoiando o peso no chão, me pareceu que ela estava usando a mão ali mais do que para apoiar peso, mas sim para colocar a mão para tentar aplicar a regra da forma ali como que ela não foi adotada em Nevada. Dá pra você interpretar, Lêner? Não, eu acho que ela tava apoiando o peso ali. Eu acho que ela tava desequilibrada, tava apoiando a mão. Dá, esse que é o grande, tá vendo o problema da interpretação que Nevada deu pra essa regra? Ela gera uma margem muito grande de interpretação. Pra mim, não pareceu. E eu sustento isso com toda a força, porque ela não tava desequilibrada, tá? Ela não tava desequilibrada ali. Na minha opinião, ela não tava. Então, eu acredito que o Herbidinho não tomou a decisão incorreta em permitir que aquelas joelhadas continuassem. Daria para interpretar que não, Lêner? Até dá, porque eu repito, é uma margem muito grande de interpretação. Mas eu acho que ela usou a regra de forma equivocada, tentou usar de forma equivocada a seu favor. A Grasso arriscou demais? Pra caramba. Muito. Não, ela quase virou pinteriano. Ela quase colocou o cinturão dela em jogo. Por quê? Cara, ela não tá enxergando bem. Se você não tá enxergando bem, você não sai dando joelhada ali, porque não dá para interpretar, às vezes, de fato. A Tchevchenko estava apoiando o peso dela todo ali, com a mão espalmada e tudo. E aí ela ia perder ponto ou mais ser desclassificada. Porque a Valentina pode ser que não conseguiria continuar lutando, né? Como aconteceu com o Piotr Yan e o Aljamain Sterling. Então, a Grasso arriscou demais,
quase fez merda, e a Shevchenko, para se defender, tentou usar a regra ali para evitar tomar joelhada na cabeça. As duas ali fizeram, na minha opinião, cagada. Elas não precisavam ter feito daquela forma. E eu repito, tá, gente? Eu não tô aqui para falar que a Valentina Shevchenko fez aquilo para desclassificar Grasso. Eu não acho isso realmente. Eu acho o seguinte, se a regra tá lá, ela é para ser usada. Assim como antigamente você botando o dedo no chão era o suficiente, sinto muito, você dá a possibilidade do atleta usar isso a seu favor, né? A regra é regra, e se o cara tá usando a regra, tá tudo ok. O que eles perceberam? Que a dinâmica da luta estava sendo prejudicada, porque alguns lutadores estavam sendo prejudicados, porque era muito difícil você até ver um dedo quando estava encostado no chão, então você tinha mais desclassificações por causa de uma situação que era muito difícil de enxergar, tanto para o juiz quanto para o atleta adversário, e vamos mudar isso para a luta ficar um pouco mais dinâmica. Mudou, sem problema nenhum. O grande problema é que, repito, enquanto a gente não tiver talvez uma regra mais unificada, né, onde ela fica um pouco mais clara, eu acho que hoje, do jeito que está nas regras unificadas, é melhor. Ela deixa claro que, olha, é a palma da mão, não interessa se é peso ou não tem peso, se a palma toda está ali, não pode e ponto final, não gera essa interpretação toda. Então, pela interpretação de Nevada, fica muito claro que tanto para mim quanto para André, que a joelhada, ela foi legal na nossa opinião. É isso aí, a joelhada foi legal, eu acho que você pode revelar, você vai ver que não tem peso, tá? Muito torcedor, né? A galera, não, eu tô torcendo, então tem muito disso aí nessa luta, mas se você for olhar assim, sem colocar esse peso emocional, você vai ver que ela não estava apoiando o peso. E aí eu acho que o problema é essa subinterpretação que a Nevada criou, que ela não é nem a regra antiga, nem a regra nova, ela é um negócio no meio do caminho, e enquanto estiverem fazendo isso, fica complicado. Eu concordo com o Lehner, acho que a interpretação da regra nova, que é uma mão espalmada no chão, cara, isso aí, assim, não tem margem para interpretação. É a mão? É a mão. Então tá valendo, beleza, fim de papo. Agora, é o joelho? É o joelho, tá no chão. É um cotovelo? É um cotovelo, tá no chão. Qualquer coisa, está sentado no chão, não tem nem o pé encostado, só a bunda encostando no chão, é no chão. Então é mais fácil de interpretar. Quando você fala assim, se tiver com peso, aí, meu amigo, no lutador indo pra frente, pra trás, aquela coisa dinâmica é muito difícil. Eu acho que Nevada tentou achar uma coisa no meio do caminho e criou uma complicação gigantesca. Mas o que vocês acham? Coloca aqui embaixo, foi legal ou foi legal? A gente se vê na próxima, um grande abraço, até mais! Até mais!